Professor Alberto Borges Matias, depois de muitos anos, estamos de novo aqui, podendo conversar, podendo lembrar um pouco daquilo que nós já fizemos juntos e tentar encontrar assim, algumas explicações para os cenários do sistema financeiro que, estão, que nós, em particular, funcionários do Banco do Brasil, está vivendo hoje. Como é que está o senhor? Tudo bem, ó. Depois daquelas nossas andanças há 25 anos atrás, tá certo? Muita coisa aí andou. Na verdade, acabei fazendo a fundação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Aí nos mudamos, família, né? Nos mudamos para Ribeirão Preto. A família cresceu, fizeram as faculdades, os netos cresceram, e hoje nós somos em 17, certo, Valmir? Como eu estava te falando, né? É uma bela família, uma grande família. Professor, ontem a gente conversava muito aqui sobre aquele trabalho maravilhoso que o senhor coordenou e que para a NAB rende frutos até hoje, que é o desmonte do relatório Busalem. O senhor ainda tem essa lembrança? Tem. Essas coisas a gente vai lembrando e vai, vamos dizer, cruzando com elas no meio da vida. É assim. Então, porque naquele momento o Banco do Brasil sofria um ataque brutal, né? E o governo Fernando Henrique Cardoso, com aquele relatório Busalem, sinalizava a perspectiva de privatização dos bancos públicos, né? E os argumentos que o relatório continha para poder justificar até a privatização do sistema de bancos públicos, ele se tornou assim, acabaram ficando extremamente fragilizados pelos argumentos que você e sua equipe conseguiu desmontar, vamos dizer assim. E o que o senhor acha que mudou daquele tempo para hoje? Naquela época, veja, eu cheguei a trabalhar, acho que um pouco antes do Banco Central, né, fazendo o sistema de fiscalização indireta do Banco Central. Naquela época, nós tínhamos 18 grandes bancos privados nacionais de varejo. 18. Dos 18, hoje nós temos dois privados, Bradesco e Itaú. Tá? Então, veja, há uma concentração enorme. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim: olha, eu preciso fazer um trabalho sobre essa conglomeração do sistema financeiro. E aí eu montei um trabalho que até depois eu acabei produzindo um livro com o prefácio do ministro da Fazenda antes, né, que era o Delfim Neto. E aí eu dizia o seguinte, que não vai sobrar ninguém. Veja, na lógica do sistema financeiro brasileiro, não sobra ninguém, porque nós estamos acomodados com taxa de juros. Você quer ver um caso assim, para a gente ficar em casa? Na época eu até falava disso. O Royal Bank of Canada, ele é mais ou menos do tamanho do Banco do Brasil. Ele tem 94 mil funcionários. Nós estamos falando na estrutura do Banco do Brasil, mais ou menos quase 90, né? Mais ou menos. Tá. Então, são muito próximos. Só que, em termos de ativos, o Royal Bank of Canada, ele opera 1,5 trilhão de dólares. E no Banco do Brasil, consolidado, nós estamos trabalhando cerca de, nem chega, 500 bilhões de dólares. Por que essa diferença tão enorme, hein, homem? Por que tanta diferença? Porque a gente trabalha na taxa e não trabalha no volume. Então, você pega aquele cartãozinho de crédito para estudante, por exemplo, no Brasil, eu acho que deve ter uns R$ 600 de limite, deve ser por aí, tá certo? Nos Estados Unidos, é 5 mil dólares. Né? Por quê? Já garantia mesmo, a garantia normalmente são os pais. Mas a gente tem uma mania de volume de operação baixo. E eu estou falando, não estou falando de Banco do Brasil, estou falando do Brasil inteiro. Isso vale para a indústria, isso vale para comércio.
os volumes operados são muito baixos. Por isso que o volume de crédito no Brasil é muito baixo. E por isso que o desenvolvimento do Brasil acaba sendo baixo, porque grande parte do desenvolvimento, você sabe muito bem disso, é feito pelo crédito, tá certo? Então, veja, daquele período para cá, eu acho que se acerbou esse problema. Nós reduzimos ainda mais os volumes relativos operados aos faturamentos das empresas. Então, a gente precisa pensar em mudar essa lógica, tá? É, por que que a taxa é tão alta? Porque o volume é baixo. Então, se você opera, por exemplo, voltando ao cartão de crédito, a estrutura de despesa do cartão de crédito no Brasil e nos Estados Unidos é a mesma, em termos de tecnologia, de pessoal, de acesso, etc. Coisa, tá? Então, o custo é o mesmo. Só que o custo é o mesmo aqui para 500, R$ 600 e lá para US$ 5.000. Então, eu consigo cobrar menos lá. Então, nós temos um problema sério, que é volume. A gente tem medo do crescimento. O Brasil foi feito para crescer. Lembra da musiquinha da Copa de 70? 90 milhões em ação, não é? Ó, hoje dá 217 milhões. Nós crescemos. E detalhe, ó, não temos 120 milhões de desempregados, que é a diferença. Então, esse país foi fundado por Deus, viu, homem? As coisas vão andando, vão acontecendo, mas a nossa cabeça não se acostuma a isso, né? E a nossa cabeça vale para banco, vale para indústria, vale para comércio, vale para serviço, em todos os lugares a lógica é a mesma. Então, isso não dá, tá? Vamos ter problema. Por isso que muitos bancos e muitas empresas acabam fechando por conta dos volumes. Então, você pega o rural, pega um caso aí, rural. Eu faço um financiamento para o rural, mas com volumes baixos. O rural está crescendo em volumes. Então, o cara vai buscar recurso em outros lados que não o Banco do Brasil. Muito bem, a taxa lá mata a taxa daqui, porque a rentabilidade não aguenta. Quer ver? Vai pegar comércio, varejo. A última linha do varejo, supermercados, é 2%. De cada 100 que vende, sobra 2. E o 2 vai para investimento em grande parte. Na distribuição de petróleo, é 0,25. Se não me engano, é isso. No comércio atacado, é meio. Olha isso. Então, assim, se tiver um deslize, dançou. Então, quando eu limito o crédito, eu estou limitando aquela empresa ao acesso aos volumes que eu tenho, aos custos que eu tenho. Ele vai buscar outros maiores de mercado. E aí me quebra aqui, dá problema. Tanto que um dos pontos que você deve estar querendo falar do resultado do Banco do Brasil. Tem um problema lá de inadimplência. Ok. Que esse é outro problema que a gente precisa olhar bem. Ó, nós estamos em 2025. Se dos 2025 eu tirar 40 anos, e já explico por quê, eu estou falando em 25 menos 15, né? Então, estou falando 2000 menos 15, 1985, mais ou menos, né? Então, olha, as empresas que hoje estão quebrando são as empresas fundadas em 1985, Valmir. Por quê? Ó? Um outro estudo que eu montei foi o ciclo de vida das empresas brasileiras. Elas têm um ciclo de 40 anos. Tá? Então, o que que nós estamos fazendo para que esse ciclo aumente? Ninguém está fazendo nada. Tá? Nenhum órgão patrocinado pelo governo, quem quer que seja, está fazendo nada sobre isso. 40 anos é o problema da sucessão, normalmente. E você conhece bem o problema da sucessão, tá certo? O que a Deixa eu gente. passar aqui na internet. O Oi, pode que. falar. O que. Esse argumento do limite de crédito, do volume de crédito ser muito baixo, o senhor fez uma comparação com banco a banco, mas quando a gente analisa esse volume de crédito em relação ao PIB de cada país, a gente ainda perde lavada ainda, né? Sim, sim. Mas veja, o PIB, ele é função do crédito, em grande parte.
Nós estamos falando aí hoje em oitavo lugar, mais ou menos, na classificação de PIB. O nosso potencial é sexto, pela estrutura do país, é sexto lugar. Então está faltando espaço, está faltando crescer, tem espaço para crescer. Tá? E um detalhe, nós somos aceitos por todos os países do mundo, praticamente. Vamos lá, as grandes migrações do mundo aconteceram para o Brasil. Olha lá, Itália. Dependendo, você tem mais italiano no Brasil do que na Itália. Né? Portugueses, com certeza. Né? Espanhóis, alemães, ingleses, latino-americanos, americanos, Japoneses. canadenses. Aqui tá, japoneses, completamos mais de 100 anos agora com a colônia japonesa, que se integrou. O Brasil é o mundo que deu certo. No exterior, você tem uma reserva a outras sociedades enorme. Aqui nós não temos reserva nenhuma, tá tudo em paz. Então, tem espaço para crescer. Qual o impacto que o senhor considera que tem essa taxa Selic alta nessa questão do crédito? Nós vamos estar falando de Rússia, de alguns outros países que não tem sentido na comparação com o Brasil. Veja, em termos internacionais, a taxa básica de juros, ela é mais ou menos 1,5% acima da inflação. Nós estaremos falando em algo como 6,5, vai. 15 não tem sentido. Outra coisa, Valmira, quando você me perguntou assim sobre a taxa Selic, por trás da sua memória está que ela tem algo a ver com a inflação. Você sabe que se você montar um estudo de correlação entre a taxa Selic e o IPCA, a correlação dá positiva, não dá negativa? Ela deveria ser negativa, né? Sobe a taxa Selic e cai a inflação. Não é. Ela é positiva. Ou seja, aumenta a Selic, aumenta a inflação. Então, hoje a inflação ainda nossa é persistente, pode ser um pouco mais alta do que o normal, por causa da taxa de juros. O nosso cliente, quando tem uma taxa de juros mais alta, ele joga no preço, tem demanda. Essas regras de economia clássica só servem para mercados perfeitos, não é o nosso. O, o, o sentimento que o senhor tinha naquela época, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? Quando a gente discutia lá com pelo menos é, quase 30 até, né? 25 por aí, a questão do Busalen, a importância dos bancos públicos dentro do sistema financeiro. O senhor consegue enxergar isso hoje? Porque no meio do caminho desapareceram todos os bancos públicos estaduais, praticamente, né? Vamos lá, Valmir. Tirando o senhor, está tudo em ordem. Então, os meus netos já me lembram do senhor, tá? Os Você, pô, bancos desculpa. públicos. Se você pegar os bancos públicos, vamos dizer, estaduais ou os bancos públicos regionais e der uma olhada na carteira de aplicações, de captação e aplicação, você vai ver que eles têm a origem de recursos no governo e a aplicação de recursos no governo, principalmente em títulos indexados à Selic. Aí eu estou com um problema, porque os bancos não estão gerando desenvolvimento, estão tendo rentabilidade e tudo, mas não estão gerando desenvolvimento, não é a base. Então, aí é um pouco diferente. No caso do Banco do Brasil e também da Caixa, tá? Eles são relevantes para o contexto nacional. Pega o contexto de agronegócio. Muito bem. Você imagina o agronegócio sem o Banco do Brasil? A pergunta é boa. Você imagina o imobiliário sem a Caixa Econômica Federal? Só para citar o contexto básico aonde eles foram estruturados. Apesar que o Banco do Brasil, se pegar os volumes operados em crédito, o maior volume não é crédito rural, certo? Mas pode estar até ligado ao próprio crédito rural, assim como também na Caixa Econômica Federal tem algumas outras carteiras grandes.
Então, assim, hoje não dá. Veja, o número de bancos que era 18 veio para 2. Então, a participação do Banco do Brasil, da Caixa, de bancos estaduais nesse processo, continua sendo relevante. Só que o que você precisa? Você precisa ajustar. Às vezes, o próprio banco não consegue definir sua estratégia. Eu percebo, às vezes, que o nosso pessoal no Banco do Brasil deu uma murchada, sinceramente. É, o pessoal estava ativo, olhando o futuro, mas de tanta burdoada que leva, aí começa a dar uma murchada. Não pode, não pode. Veja, o futuro nós fazemos, independente dos demais serem contra, nós fazemos. Então, o Banco do Brasil ele é relevante, ele é importante, temos que colocar isso na cabeça e fazer. Detalhe, com volumes operantes maiores. Não pode ser do tamanho que a gente tem. Essa avaliação que o senhor faz me remete ao seguinte pensamento, quero que o senhor me ajude, que você me ajude a entender se eu estou no caminho certo. Quando você tem um sistema financeiro que opera muito mais nessa questão dos títulos, né? A preocupação, você colocou essa questão dos bancos públicos estaduais aí que acabam fazendo a gestão dos títulos públicos, mais do que a preocupação com o crédito, ele acaba sendo transferindo aquilo que poderia ser a responsabilidade dele, enquanto banco, de auxiliar o governo para promover o desenvolvimento, ajudando a que essa responsabilidade continue só no colo do governo. Porque eu financio a sua dívida e você faz o financiamento, você faz o desenvolvimento e eu limito o meu crédito aqui para o setor privado, para o setor produtivo. É mais ou menos isso. Uma parte sim, mas eu não sei se não é tão consciente assim. Isso é meio automático, porque já tem muitas décadas que é feito assim, tá certo? Mas a gente precisa dar um chacoalhar a mente das pessoas para que elas percebam o que você está colocando, tá certo? Então, só para te dar um exemplo, eu trabalho há muito tempo com o grupo Unimed, tá certo? Comecei fazendo curso à distância para os diretores, porque o conhecimento ele é importante nesse ponto, né? Quando o médico se forma, ele tem uma deficiência de conhecimento que é o de gestão. Na USP, nós montamos um mestrado profissional em gestão da saúde, que é para o médico, no final do seu curso de graduação, já engrenar no mestrado profissional com essa base para ir para o mercado. E aí, nesse ponto, eles começaram a me chamar para discutir a expansão dos negócios, a estratégia do negócio. O Brasil cresce, aquilo que eu estava falando agora há pouco. O Brasil cresce, o Brasil demanda. Tá? Parece ter um vento sempre favorável soprando. Então, a área de saúde cresce, área pública e área privada. E nesse ponto, o que precisa? Precisa definir o que vai fazer, porque você fica na mão de hospitais privados, particulares, fora da estrutura. Aí ela faça normalmente a proposta de fazer um hospital. Vamos fazer um hospital. Quer dizer, hoje um hospital, a estrutura de um hospital está aí na faixa de uns 160, 170 milhões, mais equipamento, que vai dar uns 200 e poucos milhões. Bom, e aí? Os médicos têm o dinheiro? Não tem. Mas, Ramiro, dinheiro é o problema. Se você pegar os dados das empresas, as empresas hoje de capital aberto têm disponibilidade para 10 meses de atividade normal, sem precisar captar mais nada, certo? Esse é o normal. Banco tem liquidez alta também no Brasil. Então, o dinheiro não é o problema. Falta o quê? Projeto. E aí nós temos um problema. Qual é o brasileiro que sabe fazer projeto? Isto é um desastre. Mas aí você vai e faz o projeto. Então, nós fizemos projetos de hospitais e fomos para o mercado. Ah, peraí, a gente não gosta de. A gente, banco, não gosta de investir em hospitais. Não é um negócio. Mas pera um pouco, você nem analisou o projeto. Calma, vamos ver. Bom, resultado, a gente acabou montando fundos imobiliários para hospitais da Unimed. Depois você dá uma buscada lá, você vai ver os fundos que já estão aí no mercado. Isso funciona.
E aí, nessa captação, você tem as cooperativas de crédito que ajustaram, você tem os médicos daquela cooperativa, os médicos de outras cooperativas, e vai buscando assim. Mas, Valmir, não podia ser mais fácil, Valmir? Não podia ter Exato. disposição dos bancos públicos e privados em patrocinarem isso? Vou te falar Cumprissem uma coisa. rigorosamente as suas missões, né? Para aquilo que eles foram concebidos, né? É fazer essa intermediação, captando recursos das pessoas, e promovendo o desenvolvimento, fazendo essa intermediação de forma crescente, né? Mas a gente assiste também essa preocupação de que, assim, no próprios bancos públicos federais existe uma retração, existe uns limites, existe um comportamento avesso ao risco. A própria estrutura do Banco do Brasil, aí falando um pouco do nosso lado, tem uma estrutura de aprovação do crédito de que vai quase que impondo às pessoas um risco tão grande profissional na concessão do crédito que eles acabam criando dificuldade. O indivíduo tem um crédito pequeno lá na ponta, precisa 3 pessoas autorizarem. Então, essa Mas cadeia assim, Valmir, burocrática da liberação do o que eu crédito. conheço da estrutura de crédito do Banco do Brasil, o pessoal tem um bom trabalho, tem bons sistemas, etc. Só que falta fazer a gerência do risco. Então, por exemplo, por que que eu tenho que cortar o crédito de um cliente de alto risco? Essa é uma pergunta, tá? Vamos lá. Esse cara, quando for pegar o meu dinheiro do Banco do Brasil, ele não vai usar, aquilo não vai ser para ele, vai ser para financiar o cliente dele. Muito bem, então eu posso pegar e já financiar o cliente dele. Posso financiar o fornecedor, que foram algumas operações que surgiram desse período todo. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu trabalhei no Banorte, certo? E a gente fazia essas operações lá atrás, tá? Eu fomentei isso. Porque você chegava, às vezes, na empresa, você chegava à conclusão: nossa, essa empresa vai quebrar mesmo, tá certo? Então, o pessoal do crédito, não vou dizer que estejam errados, não, mas só que falta fazer a gerência de como montar a operação, tá certo? Tem um grande atacadista brasileiro que, sei lá, uns 40 anos atrás, melhor que eu já tenho idade, o duro a gente vai ficando velho, vai ficando com o pensamento lá atrás. E aí incorporou um atacado que era maior que ele. Ou seja, a necessidade de capital de giro foi para o espaço. Sabe o que os bancos fizeram na época? Eles cortaram o crédito. Né? Um negócio daquele tamanho, com essa expressão, cortaram o crédito. Aí me chamaram, eu tive que montar um banco para eles. Tá certo? Foi estruturado o banco. E o banco viabilizou, porque o banco era para financiar o cliente deles, o lojista, certo? O outro distribuidor menor. É assim, então, falta um pouco a gente ir para a criatividade nas operações. Como é que a gente pode fazer? Não é para dizer não na operação, é para tentar dizer o sim. Né? Como fazer? E aí o gerente que fez a sugestão da operação, ele fica com aquilo entalado, porque é o cliente dele, ele foi lá tudo e não conseguiu viabilizar. Ele fica muito chateado, então vai desanimando. O, a gente. O senhor acha que. Você acha que. Eu tenho um pouco dessa preocupação, por isso que eu vou perguntar. Você acha que a legislação brasileira e até as regras que são impostas à contabilização prejudicam esse processo de, de, vamos dizer assim, de flexibilização do risco ou um tratamento do risco mais ajustado para que os bancos possam operar com mais força? Seja, direto com aqueles dados que você tem na frente, a legislação ela é objetiva, ela vai te vetar uma boa parte. Mas nisso que eu estou falando, de você criar alternativas, não, porque você vai analisar o risco de crédito,
do cliente, do distribuidor, do parceiro, daquele teu cliente. A gente normalmente analisa individualmente. Ó, eu tenho o cadastro. Você pegar o cadastro de crédito, CNPJ tal. Mas pera um pouco, eu quero saber a rede operacional daquele CNPJ. Eu sei? Eu não sei. Mas eu tenho todos os dados dentro do banco para saber. Pelos dados do banco, eu sei com todo mundo que ele opera. Então, eu consigo montar estratégia. Eu preciso ter esta visão maior, não a visão pontual. A visão pontual é negativa. Agora, quem é que mostrou como faz isso? É difícil. Tá? O banco de dados de crédito. Eu trabalhei 13 anos na Serasa. Na Serasa, eu dava cursos para diversos bancos mostrando como usar a ficha de crédito para marketing. Ou seja, como é que o gerente vai oferecer o produto? Olha lá, eu tenho lá um cara que tem disponibilidade. Ué, será que eu vou oferecer crédito para ele? Disponibilidade para 10 meses de operação. Eu vou oferecer crédito para ele? Pô, então eu tenho que ter aquele calibre da análise financeira, do sistema de crédito, para poder ajudar em marketing. Tem que estar mais integrado, nós somos muito desintegrados. As áreas são desintegradas, nós somos desintegrados. Cada vez mais, Valmir, é difícil a pessoa, quem está trabalhando no banco, e não é Banco do Brasil só que eu estou me referindo, não. Quem está trabalhando no banco, entender o banco. Você entende o banco. Quantas pessoas entendem o banco? Qualquer que seja o banco. É muito difícil. Assim como a empresa. Quem é que está trabalhando numa empresa que entende a empresa? Falta essa lógica mais sistêmica do assunto. Tá? E o crédito que a gente está conversando é isso. O crédito precisa ser sistematizado. Não é automatizado, é sistematizado. E não é bem inteligência artificial que vai fazer isso. Pode até ajudar, mas não é bem isso, não. Eu vivi uma experiência particularmente que, não sei se eu cheguei a comentar com você em algum momento, que quando o Banco do Brasil recebeu um aporte do governo federal de 8 bilhões, você lembra disso? No governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Serra era o ministro da administração, o ministro José Serra, ele me chamou antes de que a operação fosse executada, me perguntou se você fosse o presidente. Eu era presidente da ANAB só, mas era amigo dele, pessoal, eu conhecia lá de São Paulo. Né? Se você fosse o presidente do banco, o que você faria com os 8 bi? E essa era a realidade do Banco do Brasil naquela época. Eu falei, eu ia chamar os meus gerentes, ia distribuir isso em limite de cheque especial, só que eu ia agir diferente. Naquele momento, os gerentes eram orientados a cortar o limite de quem usava o cheque especial. Uhum. E eu ia inverter isso. Os gerentes iam dizer assim, eu vou te dar um limite. Se você não usar, eu tomo. Por quê? Porque a taxa de juros naquela ocasião era 8,25% ao mês. E isso gerava uma receita de quase 500 milhões por mês, só os 5 bi aplicado no limite, fora o que já existia. Aí os outros 3 bi, eu falei assim, ele vai usar no interbancário, porque hoje o banco está captando de outros bancos para emprestar para quem precisa. Ele vai emprestar e vai ficar com o resultado integral, não só com uma comissão. Isso vai gerar outras receitas. É um marco. Eu acho que não descobri a pólvora, nem fui nenhum gênio. Foi aplicando a lógica do sistema que o senhor defende, que é, nós temos que abrir, aumentar os limites de crédito, nós temos que investir e não limitar o acesso ao crédito. E daquela data em diante, o Banco do Brasil nunca mais deu resultado negativo. É histórico. Isso está publicado. Na época, a Gazeta Mercantil publicou esse fato. Tem revistas que reproduziram essa história que eu estou contando aqui, né, que tem uma prova histórica disso. E o banco não mudou. Quer dizer, houve essa mudança de chave, né, virou a chave, não, agora o cheque especial, o cheque ouro, você pode usar ou tem que usar. Não, eles cortavam.
Eu acho que vai na linha do limite do cartão de crédito, que o senhor usou o exemplo lá nos Estados Unidos. Aqui, se o indivíduo fica devendo o cartão de crédito, o juro é 15%. Quanto é o limite do cheque? Quanto é qual é a taxa de juro que é aplicada lá para os US$ 5.000? Baixa. Então, ele quer que ele fique 11%. devendo. Ele não quer nem que ele pague. Ele vai pagar para ele continuar usando. Então, as lógicas do sistema são completamente diferentes. Então, com essa diferença toda, nós não vamos conseguir produzir o mesmo resultado que a gente assiste lá fora. É uma lógica inversa ao que o sistema, vamos dizer assim, no mundo utiliza como regra. Tanto, Valmir, que, por exemplo, você não tem nenhum banco americano de varejo no Brasil. Não tem nenhum. Por quê? Porque aumenta o risco dele, o risco de percepção de mercado do próprio banco lá. Atuar no Brasil aumenta o risco. Ele tá operando aqui a taxas absurdas para padrões internacionais. Tá? Ele tem um Então, comportamento aqui assim, completamente precisa mudar diferente essa do que tem lógica, porque lá. essa lógica ela não deixa sobrevivência de banco, ela reduz os bancos. Por isso a gente assistiu essa concentração absurda aí, né? E se, Sim, e se, e se em algum momento a gente for viver essa catástrofe que seria a privatização de todo o sistema, eu acho pouco provável que a gente sairia dos primeiros dígitos aí da quantidade de banco, 2, 3, 4, né? Ele ia só aumentar a concentração. sim. Então, veja, nessa estrutura, os bancos públicos, eles são importantes, mas eles precisam mudar também a lógica para poder fomentar os outros. Veja, uma expansão dos bancos públicos expande os bancos privados. Né? Se os bancos públicos começarem a expandir limites, oferta, etc., outros vão surgir nesse espaço de mercado, porque o mercado vai crescer. Tá? E não tem um mercado que cresça 100% só para um, tá certo? A pressão sobre o resultado, já que você falou também da situação atual do Banco do Brasil, ela também limite a ação do banco? Falando do resultado do Banco do Brasil, veja, o resultado do Banco do Brasil nesse segundo trimestre, né, fechamento do semestre, do primeiro semestre, você tem uma queda por conta de provisões e por conta de custo do dinheiro, vai, traduzindo. E também um aumento da despesa de pessoal e de tecnologia. No tocante à despesa de pessoal e tecnologia, isso só cresce. Por mais que você tente segurar a despesa, você consegue, vai segurar, perto de segurar. Ela cresce naturalmente, tá? Então, isso significa que a instituição tem que crescer também naturalmente para bancar a despesa que cresce desse jeito. Provisões, nós tivemos mudança na regulamentação do Banco Central. Então, na hora que eu vou comparar o provisionamento de agora com o provisionamento, por exemplo, do ano passado, eu estou fazendo um erro, porque o critério mudou. Tá? Então, você tem um provisionamento maior do banco por conta do provisionamento da perspectiva. Tudo bem, não vou nem comentar agora a parte aí do Banco Central. Mas está ajustado. O banco conseguiu, inclusive, fazer o provisionamento das perspectivas. O crescimento do custo do dinheiro. Bom, o custo do dinheiro foi também por conta do aumento da estrutura da Selic aí. Então, está de acordo com o mercado. Não tem muito o que fazer. Então, o resultado, agora para frente, o resultado vai ser diferente, porque já está ajustado, as provisões já estão ajustadas. Né? Tanto você pegar o mercado de capitais, o mercado está, assim, na pior das hipóteses, sugerindo manter investimento nas ações do Banco do Brasil. E já tem uma boa parte aí falando para comprar as ações do Banco do Brasil. De resto, dentro dessa minha lógica, é crescer. Se você quer aumentar o resultado, cresça. Cresça o volume das operações. Então, tem que repensar.
Isso significa que o Brasil vai crescer. Pode crescer de forma desordenada? Até pode. Mas esse negócio de que eu vou ter a oferta para fazer a demanda ou eu vou ter a demanda para gerar a oferta, isso é meio teórico. Você faz crescer e ponto. Certo? E as coisas vão se ajustando. Não, tem um outro aspecto que a gente é bastante crítico, porque a NAB, enquanto entidade do funcionalismo do Banco do Brasil, também não olha o Banco do Brasil só como se fosse uma coisa perfeita. Nós temos que olhar também porque ele tem que não ser só um banco bom para nós, funcionários, mas tem que ser para a sociedade, para o conjunto da sociedade. Tem algumas regras que eu percebo que um Banco do Brasil utiliza, que nós percebemos, e que os bancos privados não seguem. O indivíduo passa por uma situação de dificuldade, uma empresa passa por uma situação de dificuldade. Em algum momento, o banco faz um acordo com essa empresa e recebe aquilo que ele considerou que recupera o capital dele. No mínimo, recupera o capital. Mas imediatamente ele coloca aquela empresa e todos os seus sócios numa lista negra que jamais terão crédito no Banco do Brasil. Isso é um desserviço. Isso é um equívoco que não tem tamanho. Então, você admite que aquela empresa, naquele momento, teve uma dificuldade, ela conseguiu superar essa dificuldade recuperando, pagando o que devia, e o banco vai assistir, sabe o quê? Aquela empresa operando no momento que ela se recuperou no setor privado. Ela empurra o cliente para o setor privado. Então, essas políticas que são muito mal definidas e que nós sofremos muito. E eu acho que é um custo do banco público também que a gente não pode ignorar. E que ele é o custo do medo do pescoço do indivíduo estar toda hora pendurado lá, pronto para receber um corte, os interesses políticos, as pressões para troca, para divisão de comando, atender um parlamento que quer também ocupar cargos no Banco do Brasil, enfraquece a capacidade do banco de gestão. Esse é um pensamento meu, não sei se você concorda com isso. Sim, Valmir. A parte aí das operações de crédito, na Serasa, nós montávamos um cadastro lá chamado PIE, Participantes em Sucessos Empresariais. E todo o pessoal que dava uma diferença para bancos ia para esse cadastro. Então, assim, não é privilégio do Banco do Brasil. Né? A própria Serasa já fazia isso lá. É, isto é um problema, porque na hora que a empresa se recupera, ela vai para um concorrente. Tá? Porque o PI é uma informação, não é uma restrição. No caso do Banco do Brasil, é uma restrição. Tá? Então, desse lado, se você pegar um histórico do Banco do Brasil, você vai lembrar de inúmeros grandes casos de clientes que iam dar um prejuízo grande e que o Banco do Brasil absorveu a empresa, certo? E recuperou a empresa. Veja, na NAB, você tem mais do que pessoas aposentadas, você tem um potencial de conhecimento, um potencial de experiência, um potencial de capacidade enorme. Estas pessoas podem participar de processos de recuperação. Aumentou o número de recuperações judiciais. Uma parte é por conta aí de má administração. E normalmente é isso. Vocês têm capacidade para administrar. Tá? Então, esses projetos que eram feitos de recuperação, eles podem ser expandidos. Tá? Principalmente, você quer ver o caso que eu estava falando do ciclo de 40 anos? Quando os filhos começam a tomar conta das empresas, o que acontece? Vai dar futuro? Normalmente não, porque não tem um processo de sucessão adequado. O filho é colocado ali naquele instante e acabou. Ou porque o pai faleceu, ou porque ele não tem mais chance. Vocês podiam pegar a empresa desse segundo ciclo e dar uma ativada nelas e depois vender. E vocês têm toda a capacidade, têm toda a estrutura, o conglomerado aguenta tudo isso.
tá? Inclusive para investimentos estrangeiros. Tem uma rede de alimentação de varejo que eles têm um departamento de desenvolvimento de fornecedores. Esse departamento, eles trabalham com um orçamento de 10 anos, né? E nesses 10 anos eles têm o consumo das peças que vão precisar para frente. Mas os fornecedores, na hora que eles vão checar, não têm capacidade para expandir a fábrica para produzir essas peças. Então, o que eles fazem? Eles fazem o projeto de expansão, de compra de equipamentos, vão ao BNDES e pegam o recurso com a garantia deles, certo? De um contrato de 10 anos. Essas inovações, isso vocês já fizeram de monte na vida. Pode replicar, pode avançar. Por isso que eu falo do desenvolvimento. Uma parte do desenvolvimento é não deixar as empresas simplesmente desaparecer do mercado, é recuperar isso. Tá? Isso é um grande exemplo. Nós temos a capacidade de fazer, e no exterior é diferente. O exterior, o pessoal pode ter escolas mais reconhecidas, pode ter gente mais fundamentalmente educada, mas a criatividade que nós brasileiros temos, esse povo não tem. Não tem. O que vocês no Banco do Brasil fizeram de criatividade de negócio, que hoje são visuais, o pessoal no exterior não faz. Então, nós não podemos jogar fora essa criatividade. A gente tem que discutir mais isso. Tem que discutir não como rejeitar o crédito, porque você tem comitê de crédito, ou seja, o comitê que vai decidir a rejeição do crédito muitas vezes. Não, com um comitê de negócios, como vai fazer o negócio? Como é que vai elaborar isso? E podem sair coisas sensacionais. Tá? Eu participo de um monte de conselhos de administração. Valmir, é assim, a vida é um negócio complicado. Eu acho que eu já participei mais de 400 empresas. E aí eu vejo que as coisas se replicam, se repetem. Um negócio interessante. Quem é que tem planejamento de 10 anos, Almir? Não tem. E é uma briga desgraçada para fazer os caras fazerem o orçamento do ano. Quanto mais 10 anos. E por que 10 anos? Porque as instituições de desenvolvimento vão pedir aí o planejamento de 10 anos. Mas, além disso, com 10 anos, eu gero uma visão de futuro, eu crio oportunidades. Para onde é que eu vou crescer? O que eu vou fazer? Você vai enxergando o futuro para fazer o futuro acontecer. Mas as empresas não têm condição de fazer isso. O Banco do Brasil tem toda a condição de fazer. Não sei se ainda deve estar acontecendo, mas antigamente era muito comum o grande representante de assessoria dos municípios, principalmente pequenos, era o gerente do Banco do Brasil. Qualquer coisa que o prefeito e que os outros fossem pensar em fazer para o futuro, eles chamavam o gerente do Banco do Brasil para conversar antes. Tá certo? As empresas mais espertas faziam a mesma coisa. Podemos embarcar na mesma. É nessa lógica. Professor, a tecnologia bancária de hoje, e vou sinalizar, por exemplo, assim, a gente está começando a perceber alguns riscos nas operações de PIX, do ponto de vista interno, com fraudes, e do ponto de vista externo, com ataques que vêm de países que não querem o PIX. Como é que como é que você consegue olhar isso, essa questão? Porque eu lembro da gente ter conversado no passado e era uma das coisas que a gente achava muito legal, que é a tecnologia bancária no Brasil supera de muitos países. Ainda é assim hoje? Ainda é assim hoje. Tá? Você pega uma conta no exterior, você vai ter, às vezes, está acostumado com a operação aqui no Brasil, vai ter dificuldade de fazer a operação lá. Você ainda tem, muitas vezes, a ida à agência para fazer o negócio. Tá? Você quer pegar o dinheiro na ponta do caixa. Então, o Brasil está avançado. Só que esse avanço, na hora que você pega, por exemplo, as despesas de tecnologia de um banco brasileiro em relação a um banco de similar porte, você vai ver que a nossa despesa é bem mais alta. Isso custa. Então, é uma coisa que a gente tem que responder. Outra coisa
dada a evolução da tecnologia, aquilo que foi desenvolvido em determinada tecnologia no passado, hoje já não se faz mais. E o que você faz com aquele sistema, aquela base de dados daquele jeito? Você vai linkar na estrutura atual. Aí começaram os problemas. Tá? Nessa conexão de sistemas começaram nem o pessoal de tecnologia sabe direito o que fazer. Você vai ver que, por exemplo, não foi nessa última, mas acho que na penúltima fraude do Pix, o problema deu numa empresa que fazia o link de sistemas. Fraude sempre vai ter, tá? Lembra como era antigamente aqueles manuais de levantamento de fraude? Era a inspetoria, né? Inclusive, hoje em algumas empresas, eu falo assim, a gente precisa recuperar e fazer uma inspetoria, porque tem tanta fraude, não estou falando de banco, não, que acontece. Em banco também é normal, porque o dinheiro está ali, ou o sinal do financeiro está ali sendo visto. Então, é normal, vai continuar e cada vez mais grave. Eu acho que uma atenção especial à segurança de dados é importante. Pega o Ministério da Justiça, teve uma evasão de um banco de dados lá muito complicado. Esse banco de dados ele é muito complicado, porque tinha inclusive as posições de GPS das pessoas e acompanhava. E foi usado até para ataques criminosos. Então, muito cuidado. E isso em todas as empresas. Aí, veja, o pessoal de tecnologia está se desenvolvendo. As instituições que começam novas, elas nascem com uma nova tecnologia mais barata e mais segura. Nós não temos muito jeito, nós temos que ter aqueles esquemas lá. Lembra dos planos de conta? Coban, Cobin, Codis, não sei o quê? Você acredita que no sistema ainda tem os conversores? Eu acho que Então, não. sem os Mudou conversores. tudo. Mas nós não temos como escapar disso. Não tem como escapar disso. Então, eu acho que aqueles processos que a gente tinha de inspetoria, às vezes, algumas dicas de lá servem para a tecnologia, porque o procedimento é similar. Professor, eu, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo sobre esse tema. A gente tem um prazo aí para poder produzir uma entrevista que as pessoas tenham paciência de ouvir, porque senão a gente alonga demais essa entrevista e as pessoas não assistem. Então, já agradeço a quem tiver essa paciência para estar me escutando com você aqui, certo? É verdade. Mas a NAB tem uma gratidão muito grande. Essa amizade que nós temos é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Espero o senhor aqui na NAB, quem sabe fazendo um trabalho de novo junto com a gente aqui, ou apenas para a gente poder sentar numa mesa e conversar tomando um bom vinho. Não sei se o senhor toma, mas eu tomo. Aqui em casa, olha, quando junta, estou te falando 17. Quando junta 17, 3, 4 garrafas de vinho é fácil ir, viu? Se o senhor pudesse, se você Um puder, vinhozinho português, se você pudesse, vinho português também vinhozinho português. é um dos meus preferidos. Se pudesse deixar aqui um recado para o funcionalismo do Banco do Brasil, nesse momento, o que o senhor diria? O que você diria, né, para consertar essa última intervenção aí? Veja, o Banco do Brasil é uma joia da coroa, tá certo? E as pessoas precisam respeitar, os funcionários precisam respeitar. Grande parte do que o Brasil é hoje se deve ao Banco do Brasil, ao seu histórico, tá certo? Teve seus problemas, quem é que não tem problema na vida, tá certo? Todo mundo tem. Então, o futuro do Brasil depende do Brasil. O futuro dos funcionários do Banco do Brasil depende do Banco do Brasil. E aí eu vou só colocar um pontinho. Eu analisei um banco internacional e calculei a remuneração per capita. A remuneração per capita, há 10 anos atrás, era muito próxima, em dólar. A remuneração per capita hoje do funcionário do Banco do Brasil é menor. Por quê? Porque o Banco do Brasil não cresceu como deveria, entendeu?
Então, se a gente quer ter maior renda, etc., nós temos que crescer, tá? Fundamental. E aí a fundamentação do Banco do Brasil para toda essa estrutura. Qual é a função do lucro do Banco do Brasil, né? O lucro, o social de qualquer empresa é o lucro. Porque se a empresa tiver prejuízo com o social, ela vai ter que ter uma capitalização, vai ter que se virar, vai ter problemas. Então, o lucro que o Banco do Brasil tem é a parte de governo, pode ir para a sociedade, gerar projetos sociais, etc., que é uma belíssima. Vocês têm uma belíssima estrutura dentro para fazer essas coisas todas, tanto de treinamento quanto de execução de projetos sociais, de alguns dos quais eu participei até para exportação. Então, depende de nós. Caríssimo senhor funcionário, vamos nos mexer, porque a vida está aí pela frente e não aguenta mais nada, não. Certo? Então, se a gente quer melhorar a nossa vida, nós temos que aumentar a receita, porque a nossa conta faz parte ali na despesa operacional, certo? E a despesa de tecnologia cresce, a despesa de pessoal cresce, a gente vai brigando para que na folha de pagamento possa ter menos funcionário, e com menos funcionários, a folha de pagamento cresce. Isso não é Banco do Brasil só, em todas. Então, assim, o nosso futuro depende do futuro do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil sempre terá um belo futuro. Obrigado, professor. Foi mais um prazer imenso e eu espero vê-lo em breve. E fico feliz de saber que voltou para Ribeirão, que está com a família toda lá. É uma cidade maravilhosa, no nosso interior de São Paulo. Agora, você quer ver outra, Valmir? Eu e a esposa, agora nessa nossa terceira fase última, né? Daqui a pouco estou falando tchau para você. Nessa última terceira fase, a gente falou: bom, o que nós vamos fazer? Todos os filhos estão criados, cada um tem a sua casa, tem a sua vida, independente de nós, não depende de nós para nada. Né? O que nós vamos fazer? Aí nós montamos nosso projeto de vida para a terceira idade. Que coisa boa! E vamos cuidar agora do futuro dos netos. E aí montamos uma fundação no Panamá para cuidar do futuro dos netos. Olha aí, ó. Aí. Tem coisa. Tem coisa. Um grande abraço, professor. Um grande abraço. Valmir, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Muito bom